Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Pamela e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência com a leitura e vou trazer também algumas dicas de como desenvolver esse hábito. Foram dicas que eu coloquei em prática e que funcionaram bastante, que podem te ajudar. Então vamos começar pelo início. Eu sempre quis ter o hábito da leitura, era uma coisa que eu queria desde pequena, tanto que eu e minhas irmãs, a gente brincava de ler o dicionário quando a gente era pequena. E minha mãe sempre comprava aqueles livros de historinhas pra gente ler, a gente sempre tinha, e na escola era algo que eles pediam que os pais comprassem como material escolar para que a gente tivesse livros na escola. Então os meus primeiros contatos verdadeiros com a leitura foi justamente desses livros que minha mãe comprava pra gente, a gente tinha alguns em casa, de historinha, de criança, e outros que eram do material escolar. E na escola a gente tinha acesso a esses livros. E aí, quando eu fui crescendo, eu queria desenvolver esse hábito, mas eu tive um pouco mais de dificuldade. Eu lembro que quando eu estava na 5ª série, se eu não me engano, a escola pediu como leitura obrigatória um livro chamado O Irmão Negro. E era um livro para introduzir a temática do racismo. Eu lembro que naquela época foi para mim algo muito especial, porque foi o primeiro livro assim maior com uma temática mais relevante que eu li. Logo depois disso eu guardei esse livro, minha mãe comprou, né? Esse livro eu guardei e eu sempre relia ele, porque ele tinha um significado para mim. Com o passar do tempo eu fui conseguindo comprar alguns livros. Na sua maioria não eram ficcionais, nem nada do tipo. Eram livros mais assim de comportamento, e outros que eram leituras obrigatórias. Uma coisa que me ajudou muito com esse hábito foram as bibliotecas das escolas. Eu sei que nem toda escola tem biblioteca e isso é bem triste, mas algumas escolas que eu estudei, públicas também, tinham um espaço com alguns livros. E eu eventualmente pegava algum livro. Eu não conseguia ler vários livros naquela época, ou livros muito extensos, mas era justamente porque eu não tinha me aprofundado naquele hábito, eu não tinha desenvolvido tão bem. E aí eu lia mais devagar e eu ficava meio chateada com isso, então eu acabava optando por não ler. Ou me interessava por outras coisas, né, aleatórias. Mas aí quando eu ia me casar, eu voltei a desenvolver esse hábito, porque eu comecei a ler livros sobre casamento, sobre relacionamento, para poder aprender, abrir minha mente. Então foi um período que eu li bastante, só que logo depois que eu casei, foi justamente o período de estágio, TCC, eu era recém-casada, tinha casa para cuidar, eu acabei deixando esse hábito de lado. E aí depois que eu me formei, eu senti a falta e a necessidade de voltar a alguns hábitos. E com isso voltou o interesse de voltar ao hábito da leitura. Eu lembro que tiveram alguns livros que quando eu era mais nova eu li e que me marcaram bastante. Por exemplo, nesse período em que eu estava ali nas bibliotecas da escola, eu acabei lendo a biografia de Monteiro Lobato. Não é algo que você vai costumar ver uma criança, um pré-adolescente ler assim, mas eu achei interessante. E aí, eu lembro que eu li, eu lembro também de ler Dom Casmurro. Acho que foram os livros que, assim, eu consigo me lembrar perfeitamente que eu li naquela época. Como eu sempre quis desenvolver esse hábito, eu sempre no início do ano colocava como meta ler alguns livros. E aí eu estipulava um número. Então, de 2019 pra cá, eu comecei a colocar uma meta de ler 12 livros ao ano. Ou seja, um livro por mês, porque eu achava que era um número que era razoável, era algo que eu conseguiria fazer e que me ajudaria a desenvolver esse hábito. Só que eu, no ano 2019, não consegui cumprir essa meta, li bem menos do que isso, pouquíssimos livros,
E em 2020 eu decidi me dedicar mais a isso. Em fevereiro de 2020 foi quando eu conheci o Clube Gilmore e eu entrei nesse clube justamente para conseguir me animar e me incentivar a ler mais, porque ali eu estaria convivendo e conversando com pessoas que gostam disso, que realmente têm o interesse por isso e que têm esse mesmo hábito. Que é algo também muito importante, que pode servir já como dica para você. Você quer desenvolver um hábito? Consuma sobre aquele hábito. Consuma coisas, conteúdos que te envolvam nesse universo, que tragam a você essa realidade. E esteja com pessoas que desenvolvem aquilo, que gostam daquilo, porque isso vai te incentivar e vai te motivar. Eu lembro que em 2020, né, ano passado, eu não li todas as leituras do clube, na verdade eu li só uma, se eu não me engano, foi só uma, que foi O Morro dos Ventos Uivantes. E foi um livro muito desafiador para mim, eu não consegui seguir a meta do clube, mas para mim foi muito animador, porque apesar de desafiador, quando consegui terminar, eu me senti tão bem, me senti tão feliz, porque era aquilo que eu queria, conseguir me desafiar a novas leituras, conseguir sair do lugar comum. E quando eu consegui terminar aquela leitura, eu fiquei muito feliz. E isso me incentivou ainda mais para esse universo. Então, esse ano de 2021, eu não li todas as leituras com o clube. Na verdade, eu li poucas das leituras com o clube, porque eu sempre gosto de, apesar de estar participando do clube, eu filtro o que eu quero ler. Se eu não tô a fim de ler um livro, eu não vou ler, eu substituo. Coloco outro livro que eu já quero ler no lugar daquele que o clube leria. E isso tem sido muito bom pra mim, eu tô muito feliz com isso e eu quero te ajudar também a desenvolver esse hábito, e com isso eu vou te trazer algumas dicas que funcionaram pra mim e que podem te ajudar. Então vamos à dica número 1. Comece aos poucos. Não queira fazer que nem eu, que coloquei logo no início de meta de início de ano, ler vários livros. Comece lendo 1, 2, 3, não precisa ser livros gigantescos, nem com conteúdos muito rebuscados. Você pode ler livros mais simples, livros menores, e ao terminar aqueles livros você vai ter a sensação tão boa de ter conseguido terminar, que aí você vai passar para outro e para outro. Então comece aos poucos, respeite o seu tempo. Dica número 2. Descubra o seu gosto. Não adianta você querer ler coisas que você não gosta, que você não tem o menor interesse. Isso só vai te desmotivar. Descubra, leia um pouquinho, leia sinopses, leia resumos, e a partir daí você vai vendo o que te interessa e o que não te interessa. Toda vez que você vê um livro que você achar interessante, seja pela capa ou porque tá todo mundo comentando, leia um pouquinho daquele livro, leia a sinopse, leia sobre o autor, também pode te ajudar bastante. E aí você vai experimentando. Começa lendo um livro mais curtinho, daquele tema. Se gostou, você já sabe que dá para prosseguir. Se não gostou, muda logo de tema. E aí você vai indo. Mas não se acomode. Procure se desafiar também, porque tem coisas que às vezes a gente acha que não vamos gostar e talvez a gente goste. Dica número 3, defina metas. Isso me ajudou demais. Às vezes a gente quer ler e fica empurrando com a barriga. Fica empurrando com a barriga, assim como tantos outros hábitos. Mas defina metas. Por exemplo, eu quero ler tal livro até tal dia, até tal data. Por exemplo, eu coloquei um livro por mês, ou seja, eu começo um livro no dia 1º e, teoricamente, eu tenho que terminar no dia 30, 31 do mês. Porém, tem livros que são maiores, ou o mês foi muito corrido, talvez eu acabe passando um pouquinho. O que não tem nenhum problema, eu posso fazer isso desde quando eu consiga me adequar para conseguir fazer as 12 leituras do ano.
Assim como as metas, defina métricas. O que seriam as métricas? Seriam os números, por exemplo. Eu quero ler 5 páginas por dia. Eu quero ler 15 minutos por dia. Aí eu vejo que eu consigo ler naqueles 15 minutos. Eu quero ler até o capítulo tal, até o domingo. Coloque números, datas, marque bem essas suas metas, divida as metas em pequenas metas. E aí quando você for conseguindo cumprir as pequenas, você vai ficar ainda mais animado para conseguir terminar a grande. Dica número 4. Tenha constância, tenha disciplina. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, às vezes a gente não vai estar motivado para fazer algo. Assim como outros hábitos, a leitura também vai demandar de você disciplina, principalmente no início. Porque logo de início você vai estar motivado, querendo começar, e você vai começar. Mas aí depois você vai ter um dia que não vai estar muito animado, outro dia que não vai estar muito motivado, e aí você vai começando a deixar de lado. E quando você se acostuma a deixar de lado, você não vai terminar aquela sua meta, aquele seu hábito, o seu objetivo. Então, tenha disciplina, por mais que você coloque metas pequenas. Por exemplo, ao invés de você colocar, eu vou ler 100 páginas em uma semana, separe, eu vou ler 5 páginas por dia. E aí, por ser uma meta tão pequenininha, você olha e pensa assim, poxa, são 5 páginas, eu sento ali 10 minutinhos e leio, sento ali 5 minutinhos e leio. Então, pense dessa forma. Por mais que você não esteja com tanta vontade naquele dia, naquele momento, você parando e fazendo, você vai se sentir muito melhor. E talvez você até engate na leitura, se anime e leia mais do que você tinha planejado. Porque a gente está falando de um hábito que é para ser leve e um hábito que é para ser bom, sabe? Algo como um hobby, mas não é porque é um hobby que você vai agir de forma negligente, porque se você quer desenvolver esse hábito, você precisa primeiro se adaptar a ele. Então, logo de início vai ser muito difícil e depois vai ser um hábito que para você vai ser tão simples, tão comum que você vai fazer mais naturalmente. Então, tenha disciplina, tenha constância que você vai conseguir. Dica número 5, que eu uso sinceramente até hoje. Coloque um despertador. Às vezes você vai esquecer que você tem que ler naquele dia. Então coloque no despertador a hora que você costuma ler e lá escrito hora de ler. Ou alguma coisa assim do tipo, porque aí você vai receber um alerta e vai lembrar daquilo. É sempre importante a gente criar um ambiente, a gente criar uma rotina. E se você puder, você deixa o livro à vista, porque ali você vai estar sempre olhando para aquele livro e vai lembrar que você tem que ler. Se você não está com um livro físico, deixa o seu Kindle, ou se você vai ler pelo celular, deixe um lembrete no celular para que você consiga se lembrar de realmente fazer aquilo. Dica número 6. Use aplicativos de produtividade, de contar tempo de produtividade. Por exemplo, o Forest ou o Noxocean. Eles vão contando o tempo que você está lendo. Por exemplo, se separei 15 minutos para ler, ele vai contar aqueles 15 minutos e vai parar quando aqueles 15 minutos tiverem acabado. Além disso, no caso do Forest, você vai ter ali aquela arvorezinha crescendo e você vai montar uma florestinha. E no caso do Nox, você vai ter um coralzinho crescendo e você vai ter ali o seu oceaninho particular. Isso é bom e funciona mais para quem lê com o livro físico ou com o Kindle, porque também te impede de mexer no celular. Alguns desses aplicativos, eles bloqueiam algumas atividades do seu celular e aí você não consegue ter acesso, ou até, por mais que eles não bloqueiem, a sua arvorezinha ou o seu coralzinho vai morrer se você sair. Então é um modo de te manter ali concentrado, em foco, para não mexer no celular, que também é uma coisa que faz a gente perder completamente a concentração e o foco. Se você não tem ou não quer nenhum desses aplicativos, use o temporizador do seu celular, porque é bem simples, é algo que já vem no seu celular.
E ele vai contar ali o tempo, e quando ele terminar ele vai fazer uma zoadinha e vai te alertar que aquele tempo terminou. É uma forma também simples de você conseguir fazer isso. Você não precisa de um aplicativo. Esses aplicativos que eu comentei é só uma opção que você tem. Se você não quer nenhum dos aplicativos, use o temporizador do seu celular, que vai funcionar do mesmo jeito. A minha dica número 7 vai remeter a algo que eu já falei antes, que é crie um ambiente. É sempre bom quando a gente cria um momento ou um ambiente. O nosso cérebro, ele vai se acostumar com aquilo. Ele vai sempre remeter àquilo. Por exemplo, digamos que na hora que você vai ler, você faz uma xicarazinha de chá, senta num cantinho confortável e ali você vai ter o seu momento de leitura com um livro que você já queria ler, com um chá, um cafezinho ou um chocolate quente também funciona muito bem. E ali você lê. Se tiver friozinho, uma cobertinha, vai ser um momento seu, que é ótimo também porque acaba sendo um momento de autocuidado, de você ter um tempo para você. Então crie um ambiente, crie um momento especial para você e deixe o seu livro ali à vista. Se você puder, deixe o seu cantinho de leitura preparado, que isso vai ser sempre ótimo e vai ser muito aconchegante. E a minha última dica, que é algo que eu também já comentei, é: se puder e quiser, participe de um clube de leitura. Existem vários clubes de leitura pagos e gratuitos e que você vai ali ter um momento em que você vai se desafiar a novas leituras, a leituras que você não estava acostumado, a coisas novas. Você vai ter ali pessoas que vão estar discutindo aqueles temas com você, vai discutir aquele livro com você e que vai ser um momento também de você interagir. Então, se você puder e quiser, participe de um clube de leitura. Isso vai ser muito motivador e vai te ajudar a poder sair do lugar. Foi uma dica, como eu falei, que eu usei e que eu amo. Eu participo do Clube Gilmore. Vocês podem ir lá no Instagram do clube, eu vou colocar aqui. E aí vocês entram no grupo do Telegram e lá vocês vão ter as leituras. Ano que vem vai ser um ano recheado, tem vários livros que eu já queria ler e que vão ser extremamente desafiadores, mas que é algo que eu tô muito animada, porque era um hábito que eu sempre quis desenvolver e eu tô desenvolvendo e eu tô muito feliz com isso. E por isso eu quis compartilhar essas dicas com vocês, porque eu sei que tem muita gente que quer ter esse hábito, que quer ler mais, mas que tem dificuldade, não sabe como fazer isso, como colocar na rotina a leitura de uma forma simples. Às vezes você não vai conseguir ler todos os dias, às vezes você não vai conseguir ler o tanto que você esperava ou queria, e acontece, tudo bem, mas se você conseguir manter a disciplina, a constância, colocar ali o seu despertadorzinho para te lembrar da leitura, ler 5 páginas por dia, que seja, de um livro pequenininho, curtinho, que você goste, criar o seu momento ali, o seu cantinho aconchegante, você vai ver como vai ser um momento muito especial para você e que você não vai abrir mão na sua rotina, no seu dia, na sua semana. E uma dica bônus, né? Interaja com o livro. Quando eu comecei a colocar isso em prática, eu acho que foi um divisor de águas. Porque quando a gente lê algo por ler, a gente não se envolve tanto. Mas quando a gente interage com o livro, se for um livro físico, escreve alguma coisa, anota, você se envolve na leitura ativa, você vai ver que a sua relação com o livro e com a leitura vai ser completamente diferente. Então experimente fazer uma leitura ativa, fazer uma leitura em que você interage com o livro para que você participe realmente daquele momento de forma ativa, para que você se envolva com a leitura que você está fazendo. Isso também funciona bastante e foi um divisor de águas para mim. Espero muito que eu possa ter te ajudado, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e similares. Ativa o sininho de notificação para você receber as notificações. E comenta aqui embaixo que livro você está lendo nesse momento, se você já tem esse hábito ou se você vai usar as dicas para tentar desenvolver. Bom, então é isso.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!